Mas afinal, o que é esquerda e direita? Viu esse joguete com as mãos que mexe, mexe, mexe com as mãos. Chiquitita. É assim a música? Pequeninas. Daí tu bota aqui a letra então, rolando enquanto eu falo isso, tá? Só pra deixar registrado aí o dia que o Belchior morreu. Então não é um bom dia pra se gravar, né? Mas a gente faz isso pelos fãs. E aí, gurizada, beleza? Um assunto interessante que eu já tava horas querendo falar sobre, e daí ele vai ficar dividido em alguns vídeos. O número certo eu não sei. Eu vou fazer isso pra não ficar um vídeo estilo um pirula de duração, 50 minutos, né? Não. Então pra não acontecer isso, eu vou dividir ele em vários, ok? Que não, o pirula o cara até vê, as pessoas gostam de ver o cara falando 50 minutos. Eu falando 50 minutos, acho que não ia ninguém ver, né? Então é um recorte interessante. Pergunta pros teus alunos o que eles acham de te ouvir falar 50 minutos. Ah, eles gostam. Ah, então olha aí, ó. Então os fãs talvez gostem também. Não. Falaremos então sobre direita e esquerda, e eu já vou levantar aqui alguns possíveis problemas que isso vai causar. Primeiro, porque tem uma galera chata para um c... tanto na esquerda quanto na direita. Segundo, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a galera confunde ciências humanas com opinião, né, e não com ciência, metodologia, enfim, todo esse estudo teórico. E terceiro... Ai, tu não falou tal coisa nesse vídeo. Ai, tu falou não sei o que. Calma que vai ter outros vídeos sobre isso. Antes de começar, assim, ó, esquerda e direita não são partidos, os partidos estão dentro dessas lógicas, né? E também esquerda e direita não é uma coisa assim, ó... Ai, a esquerda sempre é oposição, a direita é sempre quem está no poder. Não, esquerda e direita é tipo uma dualidade para que a gente consiga compreender o mundo através das ideologias. E sim, amiguinho, todo mundo tem uma ideologia. Então é através dessas ideologias que a gente compreende o mundo. Uma outra coisa sobre direita e esquerda também, a gente não pode usar esses conceitos fora do tempo histórico deles. Então, por exemplo, falar que Jesus era um esquerdista ou que Jesus era um direitista não faz muito sentido porque não existia essa conceituação. Fazer esse tipo de coisa, né, pegar conceitos que aconteceram bem depois e levar para o passado tem um nome, inclusive, chamado anacronismo. Eu vou deixar um vídeo aqui do canal Leitura Obriga História, que é um canal muito bom, por sinal, e que eles falam bastante sobre isso. Também cabe ressaltar que essas visões de mundo de direita e esquerda, elas não são monolíticas e não permaneceram monolíticas ao longo do tempo. Elas foram sofrendo várias mutações, tá? E é isso que também a gente vai conseguir observar que eu analisar isso. Mas essa ideia de oposição entre uma e outra, essa ideia de oposição entre uma e outra é o que permaneceu ao longo do tempo. Até porque tu que tá vendo o vídeo, tem coisas que tu acha mais certo do que determinadas outras coisas. Tem valores que tu valoriza mais do que determinadas outras coisas. Tem coisas que te preocupam e tu acha que deve ser projeto de país, nação, sei lá, uma empresa tem que fazer, e tu acha que coisas que não tem que fazer. São opostos, mas né, elas trazem sempre o que o indivíduo ele compreende como mundo. Teve um lance chamado Revolução Francesa, né? Onde a parte que não tinha poder na população acaba com a monarquia, né? Corta a cabeça dos reis. Daí eu me lembro daquela música do Adnet. Queda da Bastilha, Maria Antonieta. Achei uma música muito engraçada. Essa Revolução Francesa também é conhecida por Revolução Burguesa. Chama-se Revolução porque eles criaram uma coisa que nem eles imaginavam, né? E os burgueses na época não é como se conceituam os burgueses agora, né? Dessa parte faz parte da elite. Não, os burgueses da época era a galera ali, trabalhador, que estava sendo mega oprimida também ali pela monarquia. Os revolucionários, eles se reuniam na Assembleia dos Estados Gerais. Daí lá eles ficavam assim, ó, tinha uma galera que ficava mais sentada à esquerda da Assembleia, que era uma galera mais radical, que era uma galera mais preocupada mais com os trabalhadores lá, camponeses, com a baixa burguesia, que não eram os burgueses tão poderosos, né? Eles ficavam à esquerda, e tinha uma galera que ficava mais à direita, que eles até em determinados momentos aceitavam uma parceria ali com a monarquia, né? Algumas tradições eles acreditavam que precisava ser mantida, eles eram mais do alto da burguesia, então tinha-se já essa diferença. Aí que começa a se conceituar... Ah, essa coisa da esquerda é só coisa da direita. Então também essa galera da esquerda, a gente chama também de jacobinos, e essa galera da direita era conhecida como girondinos, tá? Então esse é o contexto da Revolução Francesa, onde essa conceituação de esquerda e direita aparece pela primeira vez. Uedas, então o primeiro autor que a gente vai trazer aqui para discutir isso é um cara chamado Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, italiano, professor de direito, é um dos pais da ciência política, é um dos caras mais respeitados dentro da academia quando se discute ciência política ou qualquer política mais institucional, tá? Ele é o primeiro cara que a gente vai trazer para discutir esquerda e direita. Ele tem 2 livros, Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política e o Dicionário de Política. Então eu vou falar o que tá no livro, né? Não adianta ver só... Ai, olha ali esse Petralha.
esse grevista que ganhou R$100 para fazer a greve geral. E também não adianta vir falar assim, ó. Ai, olha aí esse cara esquerdista, usando o cara que defende toda a ideia liberal, não sei. Ah, vai te deitar, Magrão. Eu vou falar o que tá no livro. Eu tô fazendo umas imitações cada vez melhores de pessoas imbecis, né? Sim. O imaginário, mais ou menos, da época que o Bob escreveu o livro, foi mais ou menos 1994, havia um grande imaginário, teve até algumas produções, como a do Fukuyama, O Fim da História, dizendo que basicamente a esquerda tinha acabado, porque com a queda da União Soviética, né, não existia mais o mundo capitalista, socialista, a queda da União Soviética caiu, e daí havia o imaginário que falou assim, a esquerda acabou. E o Norberto Bobbio, ele faz um livro mostrando, não, esquerda e direita estão mais presentes do que nunca dentro da disputa política. E daí ele vai falar que dentro da política nunca existiu uma pessoa ou indivíduo que consegue ser de esquerda e direita ao mesmo tempo, até porque são conceitos dicotômicos. E que esquerda e direita eles não seriam uma linha reta, assim. Aqui eu tenho a esquerda, aqui eu tenho a direita. E sim, eles estariam mais numa lógica de ferradura, que eu tenho a esquerda, direita. Então, de um lado fica a extrema esquerda lá na ponta da ferradura, na outra ponta da ferradura ficaria a extrema direita. Então, apesar de estarem próximas espacialmente, elas ao mesmo tempo são são opostas, tá? Pro autor, fica nessa extrema esquerda aqui o socialismo autoritário, daí como exemplo ali a União Soviética, tá? Erroneamente chamado de comunismo, porque não foi comunismo, ali era socialismo autoritário, e pro autor lá na extrema direita ficava o nazismo e o fascismo. Então, apesar de ser coisas que a gente escuta a galera sempre... Ah, não, era de direita o socialismo, era de esquerda o nazifascismo. Apesar de a gente escutar esse monte de coisa, o que ela tem de verdade nisso tudo é que, ó, elas estão próximas espacialmente, ambos, de acordo com o autor, acabam sendo regimes totalitários, mas ao mesmo tempo que elas estão próximas, elas são muito diferentes. Exemplo clássico, o socialismo prioriza lá o internacionalismo. O nazismo, fascismo não prioriza o internacionalismo. O socialismo ele prioriza o fim da classe social. O nazismo e o fascismo em nenhum momento priorizou o fim da classe social. Inclusive, né, era uma coisa bem hierárquica. Então são diferenças peculiares em dois regimes autoritários. Então por isso que não faz muito sentido... nazismo era de esquerda, mas fica aí a teu critério aí pra ver, né? Só lancei isso no ar aí pra provocar as pessoas que escrevem aqui no canal. Bob sofre uma crítica nisso, ele sofre várias críticas, mas uma ele sofre nessa ideia de ferradura, porque toda a distinção política que ele vai fazer é com o Estado presente. Então não existe aquela ideia sem Estado que os anarquistas defendem. Então se a gente fosse trazer para os dias de hoje, nessa discussão acalorada da internet, onde as pessoas quase se matam, a gente teria aqui na extrema esquerda a galera do anarquismo tradicional, lá, Bakunin, Proudhon, essa galera toda aí, e lá na extrema direita teríamos anarcocapitalistas. E que eu acho que tem um problema com o nome, cara. Anarcocapitalista tem um problema com o nome, não tenho nada contra a ideologia dos caras. Agora, não chama isso de anarcocapitalismo, porque isso é um problema de nomenclatura. Estaria mais pra ultraliberal, mas daí vou deixar essa provocação também aí pra galera aí. Mas explica por que não tem... Porque o anarquismo, quando ele surge... O que quer dizer anarco? É sem estado, sem hierarquia, sem poder. Quando surge o anarquismo tradicional, ele já... Eu vou chamar de tradicional, não é certo, mas quando ele surge como uma oposição ao sistema capitalista. Então, né, de chamar alguma coisa de anarcocapitalismo não vai fazer sentido. É um oxímoro. Pesquisa isso aí em linguagens pra tu ver. Tá, mas onde é que vai diferenciar, então, o que é esquerda e direita pro Bobbio? É a ideia de igualdade. Pro Bobbio, isso é a principal coisa que diferencia a esquerda da direita. Pro Bobbio, a esquerda, ela não vai aceitar a ideia de desigualdade como algo natural e ela acha que isso é uma construção social e ela acha que o Estado pode e deve fazer promoções de políticas para que essa desigualdade deixe de acontecer. A direita acha que desigualdade é algo natural e que tu priorizar só políticas de desigualdade vai nos levar para um caminho pior do que esse que a gente já está agora. Claro que isso, num primeiro momento, dentro do senso comum, traz aquela impressão assim, ó. A esquerda é bem melhor moralmente do que a direita. Sendo que, na verdade, não é porque a direita acredita que a desigualdade seja algo natural que ela ache legal ter pobre, né? Porque acaba fazendo julgamento de valores, e não é isso. Eles acham que é natural no sentido de, ó, ela sempre vai existir. Só que há vários tipos de desigualdade, né? Tem a desigualdade que tá assim... Tem a desigualdade que tá assim, né? Tem vários tipos de desigualdade. Então, isso fica uma reflexão. É a ideia de desigualdade pro Bobbio é o que vai acabar diferenciando esquerda e direita.
A direita, ela vai daí, por causa das ideias de desigualdade, ela aceita o status quo que tem e ela acha que o mundo vai melhorar através da eficiência. Então, quanto mais eficiente a gente fizer as pessoas serem, os indivíduos, mais próximo do mundo ideal, né? Mesmo com desigualdades, a gente veria. Já a esquerda acha que não, é necessário algumas estruturas, muitas vezes vindo do Estado, para que acabe essa ideia de desigualdade e que todo mundo consiga crescer junto. Exemplo é aquela discussão clássica de meritocracia que tem, né? Onde a direita fala, não, o melhor vai poder chegar aonde ele quiser. E daí vai lá, a esquerda fala, tá, beleza, né? Mas como é que tu vai achar igualdade em duas pessoas que partem em pontos absurdamente diferentes? Isso é uma discussão clássica, por exemplo, dentro dessa ideia aí de tu achar que desigualdade é algo natural ou não. E daí dentro desse conceito de igualdade que vai permear aqui a ferradura, tá? Porque tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda priorizam a ideia de igualdade, cada um à sua maneira. Uma igualdade dentro de classe social, hierárquica, ordenada. Outro com a ideia de igualdade fora de classe social e tal. Então dentro dessa ideia de igualdade é que tu vai ter daí todas aquelas outras ideologias, liberalismo, social-democrata, conservadorismo, vai ter tudo ali dentro. Eu não vou falar sobre cada um porque eu acho que daí isso daí daria uma outra série de vídeos, que é conservadorismo, que é não sei, né? Mas é aí que ficaria e todas elas estão mais ou menos no meio da ferradura, ó. Elas estão mais ou menos no meio. Elas até têm coisas, ó, opostas entre si, mas está tudo dentro do meio. Dentro do meio não, tá tudo próximo do meio. Bob traz uma questão interessante para se encaminhar pro final do vídeo. Se tu quer saber se tu é direita ou esquerda, tenta responder essa seguinte pergunta, ó. Igualdade sim, mas em relação a quê? E com base em quais critérios? Se tu pensa sobre essas perguntas, tu consegue mais ou menos dentro dessa perspectiva que o Bob defende, se encaminhar e se ajeitando dentro dessa ferradura. E para o Bob, a única forma de equacionar essas ideologias e não deixar que os extremos acabem de uma forma dominando é através dessa democracia liberal. Essa ideia do voto, essa ideia... Porque para o Bob isso traz alternância de poder. Então isso é a garantia que vai se ter o mundo, que uma pessoa que assuma lá não faça o que ela quiser, porque vai ter outros mecanismos que vão frear essa pessoa. Buenas, esse é o pensamento do Bob, ele vai sofrer várias críticas. A crítica que ele sofre, só que ao mesmo tempo dentro do contexto foi boa, essa ideia de dicotomia. Em ciências humanas é bom tu botar a coisa como dicotomia, só que depois tu começa a analisar o que tu tem ali, os 50 tons de cinza, né? Que é uma coisa que o Bob não fez, ele só botou os dois conceitos como dicotomia. E também porque ele bota essa ideia de igualdade como elemento central para definir as pessoas como direita ou esquerda, né? Será que é isso que é o elemento central, essa defesa pela igualdade? Quem defende mais a igualdade, mais a esquerda, quem defende menos a igualdade está mais à direita? Ou tem outros elementos? É isso que a gente vai tentar explorar nos próximos vídeos. Então, assim, ó, realmente espero que vocês tenham gostado. Escreve ali se tu gostou ou não. Bota texto, bota outros links para ajudar a gente a fazer esse próximo vídeo, tá? Então era isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Saudade do Belchior.